As eleições municipais em todo o país se aproximam e é importante que a gente saiba o que diz a doutrina espírita acerca do debate político e como nós, cristãos, como espíritas, devemos nos posicionar diante desses fatos. Esse é o tema central do nosso episódio de hoje, que está imperdível. Vem comigo! O processo eleitoral, como nós o conhecemos hoje, ele não existia na França do século XIX. Claro, havia debates políticos, havia manifestação política, mas não um processo eleitoral com a dimensão de universalidade do voto e da própria presença das redes sociais, como nós o conhecemos hoje. Por conta disso, Kardec não dedica na codificação espírita um capítulo específico a tratar da visão da doutrina espírita acerca da política. Isso não quer dizer que a gente não possa tanto encontrar posicionamentos dele na própria revista espírita, como também a recorrer a postulados, princípios básicos da doutrina espírita que possam nos orientar no campo do debate político e da nossa própria participação ou não nele. Me parece que o ponto de partida aqui seja a compreensão de que a política tem um campo de atuação que não se confunde nem de longe com o campo de atuação, de estudo, de investigação da doutrina espírita. A política está preocupada com as condições materiais da existência humana. Em seu campo são discutidas essas condições, as políticas públicas, as ações do Estado, os limites de não intervenção, de que forma os diversos agrupamentos e interesses em jogo, às vezes contrapostos, podem chegar a um determinado consenso que permita a convivência possível ali naquela realidade. Esse campo de atuação nem de longe se aproxima do campo de atuação da doutrina espírita, que tem por objeto a realidade espiritual, o plano espiritual, a existência do espírito e de que forma esses elementos impactam, influenciam, condicionam, alteram o rumo de nossas vidas aqui encarnados. Se a política está preocupada com o desenvolvimento das condições materiais, a doutrina espírita tem por objetivo permitir que nós evoluamos do ponto de vista moral e do ponto de vista intelectual. Nesse sentido, se apresenta o debate político, a primeira compreensão que precisamos ter é que o debate político, embora muito importante, relevante dentro da vida social, ele tem um campo que não se confunde com o campo da doutrina espírita e nem com as discussões existenciais e transcendentais que ali se realizam. Claro, estamos no mundo, estamos encarnados. Essa vida material importa para todos nós. Não há nenhum problema e nenhum mal em que nós integremos ou participemos do debate político. É claro que ao fazê-lo, nós precisamos ter a consciência de que nós devemos ser espíritas, cristãos em todos os espaços. Não faz qualquer sentido que eu seja cristão no centro e dentro das redes sociais, nas manifestações políticas, eu perca a dimensão, o roteiro no que diz respeito ao respeito para com o próximo, a dimensão da caridade, da compreensão, que os valores que foram angariados e construídos a partir do estudo e da vivência espírita sejam afastados dessa realidade. Pelo contrário, aqui mais do que nunca eles precisam estar presentes. Nessa perspectiva, a participação no debate político, ela depende de um necessário distanciamento e de uma precaução em relação à excessiva paixão que às vezes esse tipo de debate acaba provocando. Porque é claro que o posicionamento é da vida social. Se eu estou na rede e faço uma publicação relativa à pessoa com deficiência, ressaltando a necessidade de preservação dos direitos desse público específico, eu tenho uma manifestação política. É quase inevitável, embora neste caso ela não esteja vinculada a uma determinada bandeira ou agremiação político-partidária. Estou com isso dizendo que a participação política é quase inevitável dentro da vida social. Então a gente precisa, claro, se preparar para ela e encará-la com naturalidade, com distanciamento, sem as necessárias paixões e com envolvimento, tendo em vista que ali se discutem a melhoria, se discutem as transformações para a melhoria da vida material, da vida daqueles que se encontram encarnados.
Jean, eu posso me candidatar como espírita? Claro, não há nenhum problema, não há nenhum prejuízo que o espírita se candidate. O que não me parece recomendável, que exige um certo cuidado, uma certa cautela, é que a gente utilize a atividade que a gente desempenha na casa espírita para angariar proveitos ou benefícios, sejam econômicos ou mesmo eleitorais, em razão deles. Isso é que me parece inadmissível, inaceitável à luz dos postulados da doutrina espírita. Por quê, Jean? Porque a atividade que é desempenhada na casa espírita é uma atividade de caridade. A atividade que ali se expressa é uma atividade absolutamente desinteressada. É feito bem tão somente pelo desejo de se fazer o bem, e eu não posso angariar nem extrair proveitos pessoais dessa atuação que eu desempenho na casa espírita. Nessa perspectiva até agora, no geral, a doutrina espírita tem se mantida corretamente afastada do debate eleitoral e não tem permitido que seus adeptos, seus seguidores acabem enveredando por esse caminho, que seria um risco muito grande de subversão dos próprios valores. O nosso exemplo, claro, é Jesus. Jesus viveu no mundo, participou. Perceba que, embora o seu apostolado tenha sido nos últimos 3 anos de sua vida, ele trabalhou e viveu no mundo. Não há nenhum problema que nós participemos das atividades do mundo, mas sempre tendo em vista, como bem lembrou Jesus, que o nosso esforço maior é a busca do reino que está nos céus, o reino da consciência tranquila em razão do dever cumprido, e não a luta desenfreada e sem ética pela manutenção e melhoria das condições estritamente materiais na Terra. Que sigamos o exemplo de Jesus, se decidamos participar do debate político, que o façamos de forma cristã e sempre separando o que é o espaço da religião e o que é o espaço da política.